Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Especialista em Marketing Digital. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as palavras-chave negativas dentro das campanhas de pesquisa do Google Ads. Então, a gente vai entender o que são as palavras-chave negativas, para que elas servem, né, no caso, né, e também entender como a gente consegue aplicar essa estratégia de palavras-chave negativas dentro da campanha ali. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá para o vídeo de hoje. Já peço aí para que você não é inscrito possa se inscrever no canal, ativar o sininho para que possa estar recebendo as notificações dos novos vídeos que eu vou estar subindo aqui para vocês e deixar também seu comentário, sua curtida e compartilhe esse vídeo aí com as demais pessoas. Então a gente vai lá, pessoal, entender o que são as palavras-chave negativas, né? Quando a gente tem uma campanha rodando e a gente vai abrir uma campanha dentro do Google Ads, pessoal, a gente vai entender que a gente tem alguma estrutura, né? Uma estrutura que a gente tem que levar em consideração para que uma campanha ela funcione, para que aquela campanha ela rode, né? Por exemplo, né, eu vou ter uma campanha aqui de impressoras 3D, só para a gente ter um parâmetro para entender qual a estrutura de uma campanha de pesquisa. Provavelmente vocês já sabem, então eu não vou me prolongar muito referente a isso, mas eu só vou explicar dois detalhes para que a gente possa chegar nas palavras-chave negativas. Quando a gente fala de campanha, a gente está trabalhando na campanha de pesquisa, a gente está trabalhando com palavras-chave. Então, nossa campanha ela é automaticamente, vamos dizer, né, norteada, o desempenho dela vai ser de acordo com as palavras-chave que a gente coloca dentro da campanha. Por exemplo, aqui dentro dessa campanha eu tenho, por exemplo, o valor de impressora 3D profissional, quanto custa uma impressora 3D, qual a melhor impressora 3D, então tudo relacionado ao que? Impressora 3D. Então, o que acontece? Essas são as minhas palavras-chave. Então, sempre que alguém pesquise lá, por exemplo, o valor de impressora 3D profissional, estou dizendo para o Google que eu quero que minha campanha, o meu anúncio que eu montei ele apareça para que essa pessoa ela possa clicar e ser direcionada para dentro do meu site. Então, o que acontece? Isso é o cenário ideal de uma campanha. Só que o que acontece? Muitas das vezes as pessoas elas não pesquisam isso, o valor de impressora 3D profissional. Muitas das vezes elas fazem pesquisas muitas aleatórias, meio português está um pouco ruim, mas vamos lá, muito aleatória, e mesmo assim o próprio Google ele acaba que mostrando o seu anúncio para umas pesquisas que não tem muita relevância. E se atém aqui, pessoal, que eu estou utilizando o tipo de correspondência aqui dentro dessas campanhas exata e de frase. Então eu nem estou utilizando ampla justamente para evitar que pesquisas irrelevantes sejam mostradas ali com o meu anúncio. Então, o que acontece? Como a gente identifica uma palavra-chave que a gente quer negativar? Então, você vai identificar aqui que é dentro da aba de palavras-chave, você vai ter a palavra-chave de pesquisa, que são as palavras-chave que você colocou dentro da sua campanha. Você tem palavra-chave negativa, que são as palavras-chave que você já negativou dentro da campanha. Então, por exemplo, eu negativei aqui, por exemplo, alguns termos de pesquisa. Então, você vai identificar, por exemplo, um 160 3D Print, tem, por exemplo, 3D Print, tem, por exemplo, outras pesquisas aqui que eu considero irrelevante, por exemplo, 3D Ender, 3D V2. Então, tem vários termos de pesquisas que o Google acabou que mostrando, imprimindo o meu anúncio, mas que eu não quero mais. Então, o que eu faço? Eu vou lá e seleciono isso aqui como uma palavra-chave negativa. Poxa, Lucas, como é que eu faço isso? Aí a gente vai lá na prática entender quais são as três formas que a gente consegue negativar as nossas palavras, os termos de pesquisa, uma palavra específica dentro da nossa campanha. Então vamos lá, o que a gente tem primeiro? O que eu recomendo para vocês olharem já, se a campanha de vocês estão rodando, vai ver alguns termos de pesquisa. Então deixa eu só colocar aqui, vou colocar um tempo maior, como essa campanha ela já está ativa há um bom tempo, eu vou colocar todo o período para que a gente consiga identificar aqui. Então você vai ver aqui, pessoal, são termos de pesquisa. Aqui tem mais de 13 mil. O que acontece? Quando você roda a sua campanha, como eu falei, quando você estrutura a sua campanha com as palavras-chave lá, o Google ele acaba aqui mostrando o seu anúncio para vários termos de pesquisa. Só que nem sempre a pesquisa que a pessoa está fazendo é relevante para você. Por exemplo, você está focando numa impressora 3D. A pessoa ela fez boa impressão 3D Stella. Aqui você identifica que ela está buscando um modelo até específico. Então, que não é o seu. Então, qual seria o ideal que você fizesse? Ou, por exemplo, aqui, boa impressão 3D, reclama aqui. Que também não é interessante que você apareça. Você está vendendo impressoras. Você não está interessado que a pessoa, você não está vendendo uma avaliação ou coisas do tipo. Então, o que você faz? Você seleciona as palavras-chave
que não faça sentido, os termos de pesquisa que não faz sentido para você, por exemplo, brindes, calculadora de impressão, calcular preço, então, enfim, calcular preço talvez até faça sentido, por exemplo, né, porque você já tem ali, está buscando, você comprou a palavra valor de impressora 3D, então talvez a pessoa que está calculando, talvez ela queira comprar, por exemplo, então seria talvez interessante você deixar, mas aí vai ser de acordo com a sua estratégia, tá? Então, vamos dizer que você selecionar tipo, 5 palavras, 5 termos de pesquisas que você identificou que é relevante para você. O que você faz? Você seleciona e automaticamente você diz aqui, ó, adicionar como palavra-chave negativas. Você pode adicionar ela dentro do seu grupo de anúncios, então você vai identificar que os grupos de anúncios são impressão 3D, ou você pode negativar ela a nível campanha. Então, ou até mesmo lista de palavras-chave negativas, que a gente já vai chegar a falar um pouco sobre lista de palavras-chave negativas, tá? Mas o ideal é que você negative ali dentro do seu grupo de anúncios, porque pode ser que dentro de um outro grupo de anúncios, dentro da sua campanha, essa palavra-chave ela faça sentido. Então, vamos lá, você vai salvar aqui e automaticamente essas palavras elas foram aqui excluídas do seu grupo de anúncios. Então, essa é a primeira opção que você tem de negativar termos irrelevantes dentro da sua campanha. Então, sempre que sua campanha estiver ativa, você vem aqui em termos de pesquisa, coloca o tempo em que a campanha está ativa, da última negativação, por exemplo, que você fez, até a data específica, e você vai identificando ali quais são os termos irrelevantes que você pode já negativar. Poxa, Lucas, mas eu vi em outro vídeo que talvez é mais interessante que eu negative já direto, não preciso ficar selecionando todas, eu só vou lá e negativo algumas palavras. Poxa, legal. Porque, por exemplo, vamos lá agora voltar para palavras-chave negativas, onde você vai identificar os termos que já foram negativados e aqui você realmente tem a opção de já negativar diretamente ali algumas palavras ou alguns termos. Então você seleciona, por exemplo, a campanha aqui, né? Ou o grupo de anúncios, como eu mencionei. Você pode selecionar o grupo de anúncios específico. Vou colocar impressora 3D. Então aqui, o que acontece? Eu estou vendendo, por exemplo, impressora 3D. Alguém que pesquisa, por exemplo, impressão, como fazer, por exemplo, como fazer uma impressão. Deixa eu escrever certinho aqui. Esse termo de pesquisa ele não é relevante para mim, porque a pessoa está pesquisando como fazer uma impressão. Então, automaticamente, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar isso aqui, como fazer uma impressão, e adicionar essa palavra aqui dentro da abinha aqui de palavras-chave negativas, adicionar esse termo de pesquisa à minha campanha. E aí o que eu recomendo para vocês aqui, um macete para que vocês tenham mais eficaz nessa negativação, porque por mais que você faça isso, e o Google muitas vezes ele acaba que não entendendo de cara essa negativação, eu recomendo vocês fazerem isso de forma ampla, como a gente entende que é de forma ampla, porque não tem nenhum caracteres, né, que identifica ali se ela é uma palavra-chave, vamos dizer, de tipo correspondência de frase ou de correspondência exata. Se fosse, por exemplo, de frase, o que vocês teriam que fazer? Vocês teriam que colocar entre aspas. Então, coloca entre aspas também, dá um espaço certinho aqui, e também pode colocar, pessoal, entre comias, entre parênteses, né? Não sei como exatamente esse termo, mas você seleciona aqui, pronto. Então, você colocou nos 3 tipos de correspondência: correspondência ampla, correspondência de frase e correspondência exata. Então, você vai negativar dentro do grupo de anúncios de impressora 3D esses 3, a mesmo termo de pesquisa, só que em 3 tipos de correspondência diferente. E sempre faz isso com qualquer palavra, com qualquer frase que você queira aqui negativar. Vamos dizer que você não quer grátis, por exemplo. A palavra grátis não é algo interessante. Você não está me dando nada grátis ou graça, por exemplo. Você faz a mesma coisa, pessoal. Só faz aqui, ó. Copia e cola aqui. Você vai, volta aqui, coloca entre aspas, como eu mencionei anteriormente, né? Deixa eu só dar um Ctrl Z. Então, entre aspas, coloca aqui esqueci o nome desse símbolo, pessoal. Mas eu vou colocar aqui, que é o tipo de correspondência exata, e coloca. E a graça a mesma coisa, ou qualquer outra palavra. Então você vem aqui, vai salvar, e automaticamente aqui ele já identifica, por exemplo, como eu mencionei para você, aqui tem grátis, tipo de correspondência está amplo, aqui, deixa eu voltar aqui, não vai dar para votar, mas ele identifica aqui justamente o tipo de correspondência que você colocou, tá, pessoal? Então, essa é uma forma de a segunda forma de você negativar uma palavra ou um termo de pesquisa dentro da sua campanha.
Pessoal, provavelmente vocês devem ter percebido aí que ficou meio escura a tela, né? Tive que buscar o carregador ali porque acabou que quase descarregando aqui o computador, né? Mas vamos voltar lá. Então, como eu mencionei, acredito que vocês conseguiram ver, por mais que tenha diminuído um pouco o brilho ali, a questão do que você consegue negativar o termo de pesquisa aqui, selecionando os termos que as pessoas já fizeram e que você acha irrelevante, ou você vem aqui em palavras-chave negativas e automaticamente seleciona aqui, escreve aqui, né, dentro desse quadrado aqui, desse retângulo, né? O que você quer negativar ali, que você acha irrelevante. Entendeu, pessoal? Então essas são as duas formas. Aí a gente vai para a terceira forma, que é justamente, talvez, uma das mais eficazes, isso porque você já consegue aplicar esse tipo de negativação antes mesmo da campanha ser ativada, você já na configuração você já seleciona esses termos ou essas palavras dentro da sua campanha, para que realmente evite que apareça para determinada palavra ou para determinado tipo de pesquisa que você acha irrelevante, para não aparecer dentro da rede de pesquisa. Então você vem aqui em configurações, você vem em ferramentas e configurações, e você vem aqui biblioteca compartilhada, você vai identificar lista de palavras-chave negativas. O que são isso, pessoal? Essas listas de palavras-chave negativas você pode encontrar aqui em ferramentas, de lista de palavras-chave negativas, ou você, quando você vai lá incluir uma palavra-chave negativa aqui, ou até mesmo em termos de pesquisa, ele vai dar a opção, por exemplo, em salvar uma lista nova ou existente. Então você pode criar, por exemplo, aqui várias palavras e incluir, por exemplo, numa lista. Como eu vou dar um exemplo para vocês. Vou colocar aqui graça, só um exemplo, tá, pessoal? Eu nem vou fazer a questão do tipo de correspondência, só vou colocar aqui como for, tá, pessoal? Vou colocar graça, grátis, por exemplo, como fazer, passo a passo, por exemplo, né, que são passo a passo, tutorial, e o que eu recomendo para vocês também fazer, pessoal, vocês vão identificar que muitas vezes são a mesma palavra, só que de forma escrita de forma errada. Então, por exemplo, tutorial, você pode escrever tutorial. Ah, poxa, Lucas, mas não faz sentido. Cara, negativa. Porque às vezes as pessoas ela pesquisa e o Google mostra o seu anúncio ali para dentro dessa pesquisa. Então, por exemplo, grátis, né? Grátis ela tá faltando um acento. Poxa, Lucas, coloca o acento aqui, coloca, por exemplo, e não necessariamente estou colocando um maiúsculo aqui, mas é de costume, tá, pessoal? Mas não precisa necessariamente isso. Mas você coloca, por exemplo, o acento no i, você pode colocar o acento no a e também no i. Então, você escreve de várias formas aqui a mesma palavra para que o Google realmente entenda que você quer negativar essa palavra independente de como ela seja escrita, entendeu? Então, por exemplo, eu selecionei aqui várias palavras que eu acho irrelevante para a minha campanha, e o que eu faço? Seleciono aqui, salvar em uma lista nova ou existente. Eu posso selecionar uma lista, não a lista, então nessa campanha aqui, nessa conta eu não tenho uma lista, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar, vou criar uma nova lista. O que eu vou fazer aqui? Colocar lista de palavras irrelevantes. Aí eu coloco aqui, por exemplo, só para identificá-la depois, né? Por exemplo, grátis, por exemplo. Então o que eu fiz? Eu selecionei uma lista de palavras que eu não quero para minha campanha, para que meu anúncio apareça, e eu vou, além de incluir ela já dentro da minha campanha, eu vou salvar ela numa lista, e eu selecionei aqui, dei o nome para a lista. Opa, deixa eu só. Lista de palavras-chave, de palavras irrelevantes, e coloquei entre aspas aqui, entre parênteses, esse assim eu sei, a palavra grátis, para que eu possa identificar mais posteriormente do que se trata. Então vou aqui salvar. Então o que eu fiz? Eu selecionei, além de incluir ela dentro da minha campanha, ela está aqui a nível campanha, ela já está excluída, essa lista, e eu também criei uma lista aqui em que eu posso acioná-la, né, dentro de uma outra campanha, eu posso atribuir ela para uma outra campanha, aí a gente vai ver na prática, tá? Então a gente vai lá em ferramentas e configurações, vai em lista de palavras-chave negativas, e aqui a gente vai identificar várias palavras-chave negativas que no meu trabalho eu já utilizo bastante, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui eu tenho lista, por exemplo, de aluguel. Então, a pessoa que está procurando por locação, que não faz nenhum sentido, poxa, Lucas, mas por que você está colocando uma lista de aluguel de palavras-chave negativas dentro da sua campanha? Poxa, cara, por incrível que pareça, eu recomendo
você negativar já animais, assistência técnica, você pode ter várias listas de palavras-chave negativas aqui que você já sabe que não faz sentido para o seu negócio e atribuir para sua campanha. Poxa, Lucas, como é que eu faço isso então? Primeiro, como eu mencionei, você pode ou criar uma lista nova, então você dá o nome para sua lista aqui, lista X, por exemplo, e você adiciona as palavras-chave aqui que você achar irrelevante. Essa é a primeira forma de você criar uma lista. Poxa, a lista já está criada, minhas palavras aqui já foram adicionadas, o que eu faço agora para atribuir para uma campanha? Então, o que eu faço? Por exemplo, aqui, DPI e aluguel. Por exemplo, é aqui que eu criei agora, né? Lista de palavras-chave irrelevantes grátis. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar ela e aqui tem aplicar a campanhas. Aí eu vou e posso aplicar as 6 campanhas que eu tenho. Então, eu venho aqui aplicar. Então, o que eu tenho? Uma lista de palavras-chave irrelevantes, que tem ali a palavras relacionadas a questões grátis. Aqui eu já tenho até uma outra, fiz essa aqui só para a gente ver na prática como é que se faz. E eu tenho aqui 9 palavras-chave, ela me relata que eu tenho 9 palavras-chave dentro dessa lista, e eu tenho ela aplicada a 6 campanhas. Então, que na teoria isso significa, na prática, né, isso significa? Isso significa que eu estou dizendo para o Google que eu quero, dentro da minha campanha, que meu anúncio não apareça, né, não imprima para essas 9 palavras-chave que estão dentro dessa lista, ou dentro dessa lista de empregos, por exemplo, 107, ou dentro dessas 158 palavras-chave que tem aqui buscas tarógolas, por exemplo. Então, o que acontece? Essas são 3 formas super eficazes que a gente consegue de o que? Maximizar o nosso orçamento, porque ele vai deixar de gastar para imprimir. Na verdade, ele não gasta imprimindo, né? Mas às vezes a pessoa ela imprime e às vezes ela faz um clique ali. Por mais que não faça nenhum sentido, a pessoa ela vai e clica. Então a gente vai otimizar nosso orçamento para gastar em cima das palavras-chave que realmente fazem sentido para a nossa campanha. Então isso é um ponto. E a gente vai ter mais controle ali do que realmente a gente está rodando dentro da nossa campanha, entendeu? Do que eu tô tendo ali como eficácia, né, de desempenho ali dentro da minha campanha. Então, eu mostrei só alguns detalhes aqui para vocês de palavras-chave. Na verdade, são 3 formas, né, da gente negativar. Então, como eu mencionei, as duas são aqui diretamente dentro da campanha. Em palavras-chave você tem ali a abinha de palavras-chave negativas, onde você pode incluir. Você tem o termo de pesquisa, que são onde seus anúncios apareceram, você pode identificar algum termo de pesquisa que talvez você nem imaginava, mas que o seu anúncio está imprimindo. E você pode até fazer aqui por forma de impressão, né? Então você vem aqui, filtra ele por impressão e você pode automaticamente negativar. Por exemplo, aqui eu negativei, por exemplo, a impressora, por exemplo, aqui, vamos, por exemplo, vamos lá, vamos ver uma que imprimiu bastante, que está negativada. Ó, por exemplo, impressora 3D grande. Só que minha impressora 3D ela não é grande. Então alguém que está pesquisando por isso é irrelevante para mim. Ela estava imprimindo bastante, eu vim aqui e negativei. Então automaticamente já não vai mais aparecer quando a pessoa ela faça pesquisa impressora 3D grande. Então isso aqui são maneiras que você pode identificar, como eu mencionei, algum termo de pesquisa, algumas palavras que você nem tinha imaginado que você teria que negativar e que você pode negativar dentro dessa campanha. A outra, como eu mencionei, dentro de palavras-chave negativas, você vem aqui em adicionar e seleciona. E a outra é usar uma lista de palavras-chave negativas ou criar uma nova lista para que você possa aplicar dentro da sua campanha. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, possa ter entendido como vocês podem estar fazendo essa negativação de palavras-chave negativas. E a ideia da palavra-chave negativa é você realmente otimizar a sua campanha para que possa mostrar para as pesquisas relevantes, para as palavras certas, e por mais que você passe, poxa, Lucas, eu coloquei lá o tipo de correspondência exata, então não preciso me preocupar. Nada disso. Se preocupa sim, porque o Google, ainda mais agora que o Google, né, de um tempo para cá, ele tem aquela correspondência exata, variante aproximada. Então, ele muitas vezes acha que faz sentido para a nossa campanha, ele vai lá e mostra, mas muitas vezes não faz. Então, você tem que ficar atento, por mais que você utilize lá o tipo de correspondência de frase ou exata, não utilize ampla, foque um tempo ali, uma vez na semana, ou dependendo do seu gasto, vai precisar mais vezes na semana para que você faça essa negativação, para que sua campanha realmente apareça ali, esteja dentro do leilão com pessoas que realmente estejam buscando ali o seu produto e não fazendo pesquisas totalmente relevantes, por exemplo, o que é, como fazer, curso grátis, tutorial, passo a passo, as coisas que muito provavelmente, por exemplo, como ganhar dinheiro com impressora 3D. Então,
De acordo com o seu negócio, você vai entender quais são as palavras-chave que não fazem sentido para o que você está querendo vender ou oferecendo para o seu público, e você vai em negativa dentro dessa campanha. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí a questão das palavras-chave negativas, como eu mencionei sempre aqui dentro do meu canal. Vou estar trazendo esses conteúdos para vocês. Já se inscreve aí, curte, compartilha com seus amigos aí essas formas de negativar as palavras-chave, e também deixa seus comentários aí com sugestões ou talvez dúvidas que vocês talvez tenham tido aí durante o vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Valeu!